atendimento. Inclusive para o nosso centro de distribuição. Obrigado, Lucão. Abraço Abraço para você. próxima. Obrigado. Nosso vereador na próxima eleição. Põe na tela. Não, São Paulo já falou. Eu gostaria de ouvi-lo agora, Thiagueira. Então, HG, eu tô com os amigos, cara. Não tem como, nesse caso, discordar de alguma coisa que é dita por aqui. O que é feito no Atlético é muito ruim. A gente fez uma listagem no programa hoje da rádio e listando ali algumas questões. O Atlético, desde a saída para mim do Rodrigo Caetano, ele falha muito na questão do planejamento. E aí eu bato na tecla, não só o Paulo Brax, mas a gente precisa apontar para o Vitor. Porque essa é a primeira temporada do Atlético que é o Vitor quem tenta comandar, é o Vitor quem tenta fazer. E aí, olha o que está acontecendo. Olha o que acontece no Atlético hoje. O Vitor não conseguiu montar um time minimamente decente. Eu ainda aponto o Paulo Brax com muitos erros nessa temporada, mas com menos erros do que o Vitor. Porque o Vitor é o responsável por montar esse Atlético. Desde a saída do Rodrigo Caetano, que acontece em março do ano passado, a gente assiste a um Atlético completamente desnorteado, um Atlético sem comando, porque colocou no cargo alguém que não tem capacidade para tal. E o Vitor é esse, cara. Ele não tem a capacidade, a competência necessária para assumir o Atlético como diretor de futebol. E aí a gente assiste a temporada do Atlético e o jogo de ontem é jogo que é o retrato da temporada do Atlético. Ficou no quase, o Atlético poderia vencer. O Atlético poderia vencer, o Flamengo estava vencendo até os minutos finais. Por 1-0, toma um empate no finalzinho. E assim, durante todo o jogo, se houvesse merecimento, se houvesse mérito de fato no futebol, o Flamengo seria o time que em algum momento mais próximo da vitória do que o próprio Atlético. Porque o Flamengo criou para isso. O Flamengo teve 2 bolas na trave do Atlético, o Everson como melhor em campo. O Flamengo ontem criou o suficiente para ganhar do Atlético. O jogo ontem, o torcedor fica frustrado pelo resultado e a forma como aconteceu, porque o Atlético toma o gol no último minuto, nos minutos finais, na verdade, mas o jogo de ontem é o retrato perfeito da temporada do Atlético. Ficou no quase de novo num jogo em que o Atlético não foi melhor em momento algum da partida. Cara, esse é o Atlético de 2025. Ô, Thiagão, só um detalhe que você falou aí que eu não tenho essa certeza que você tem para poder falar. Você falou aí que o Vitor montou esse time. Eu tenho minhas dúvidas pela seguinte coisa. Como é que funciona a montagem no Atlético de um time? Porque o Siga tinha um peso muito grande com o Rodrigo Weber e ele saiu. Né? O Rafael Menin tem um peso muito grande na montagem desse. Será que o Vitor tem esse peso grande? Ele tem essa autonomia? Aliás, será para que o bem do posso... Atlético, para o bem do Atlético, o Rafael Menin precisava se afastar do futebol. Para o bem do Atlético. Ele é dono, ele tem esse direito. Mas para o bem do Atlético, o Rafael Menin deveria ficar longe do futebol. Porque eu queria tentar entender esse processo para mim poder saber se a gente pode colocar toda essa carga, como você falou, de que a montagem foi do Vitor. Eu não sei se foi o Thiago fez uma listinha na rádio. O Thiago fez uma listinha, ficou muito boa. Eu não sei se foi todo o Vitor. Só um Vitor. ponto assim, cara. Entendeu? Assim, se o Vitor ele não contribui com essa montagem, então eu peço até desculpas. Porque eu achava que ele era incompetente, só que ele é inútil. Porque se o diretor de futebol tá ali e ele não trabalha, ele não é incompetente, ele é inútil. Eu queria entender como é que funciona esse então processo. Não tem nem até, tá tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô entendendo, né? Porque até tem muita gente que participa dos processos. Muita o gente. Thiago na rádio, ele até colocou pra gente muito bem, porque ele foi lendo nome por nome, dos jogadores que chegaram... Através na gestão do Na gestão do Vitor. E tem alguns que vieram num recorte de troca. Que foi a questão do Paulinho, né? O Paulinho. Vamos pegar. Como essa é a primeira temporada do. Na verdade, na troca na ida do Paulinho pro Palmeiras. Isso. Como essa é a primeira temporada do Vitor, ele, como diretor de futebol, começando a temporada, o Paulo Brax chega em março. Só que. Em março não, em fevereiro. Só que esse ano especificamente, a gente teve uma janela. Ano passado o Vitor já teve mais da metade da temporada, né? Mas é que ele começa. Mais da metade, porque teve a janela do meio do ano foi dele. Então ele começa a trabalhar mesmo no meio do ano. Mas essa é a temporada que ele, Vitor, começa como diretor de futebol do Atlético. Ele, como diretor de futebol do Atlético, ele promove as saídas do Vargas, Kardec, Mariano, Paulinho, Matheus Mendes, Lemos, Zarate, essa turma toda. Mas as chegadas, Gabriel Menino e Patrick, que vem na troca com o Paulinho. Isso. Ele contrata Natanael, Júnior Santos, Coelho, Rony, Caio Paulista, Ivan Roman. E aí o João Marcelo e o Vitor Hugo já vem depois da chegada do Paulo Brax. Mas... a janela do Vitor, a primeira janela de transferências do Vitor é essa. E aí o Atlético tem um déficit, porque a gente nem fez isso, mas se a gente pegar o que saiu e o que chegou, saem do Atlético. Vargas, Kardec, Mariano, Paulinho, Matheus Mendes, Lemos, Zarate, Batalha.
Robert, Paulo Vitor, Bruno Fux, Otávio, Alisson, Vitinho, Luiz Felipe e Davidson. Eu contei 11 jogadores ou 16? É que eu perdi aqui as contas. Mas, tá, então 1, 2, 3, 4... São 16 jogadores ao todo que saíram com o Vitor. E chegam com o Vitor Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Júnior Santos, Coelho, Rony, Caio Paulista e Ivan Roman. Cara, tem um déficit. E Thiago, sabe outro ponto que deve ser levantado? 151 milhões investidos aí. 151 milhões. Muito Não é pouco. Não é pouco, é muito. Ele não consegue repor as saídas que aconteceram. Não consegue repor as saídas que aconteceram. E dos que vieram? E os que vieram, cara, poucos são úteis de fato ao elenco. Poucos, pouquíssimos. Esse que você falou aí, eu acho que a gente pode falar do Coelho. Não, assim, tem jogadores úteis. Tem jogadores úteis ali. O Ivan Roman é útil. Tem a questão o que eu gosto ou o que é usado de fato. São jogadores que isso é uma coisa diferente. Vamos lá, o que são usados de fato? O Gabriel Menino não é mais utilizado. Não. Ele foi utilizado durante boa parte da temporada, mas não é mais. O Patrick, cara, sofreu uma lesão agora e acaba não sendo utilizado. Não jogou. Natanael é utilizado. Mas também mas linha também, tchau. Não, eu concordo contigo. Tô falando de ser ainda não é a lista, desculpa. Ainda não é a lista. Mas o Natanael é utilizado. Essa lista vai ter problema. O Júnior Santos quase não atuou de fato. O Coelho atuou, mas está lesionado agora, mas atuou, não dá para questionar. Foi bem. O Rony é muito utilizado. Hoje, o Caio Paulista é utilizado. E o Ivan Roman. Cara, são 5 atletas. De 11 jogadores, de 16 jogadores que saíram no início desse ano. Então, assim, o trabalho do Vitor, cara, pra mim, é muito questionável. Na verdade, questionável não, é muito ruim, cara, é fraco. O Vitor não tem capacidade para ser diretor de futebol do Atlético. Não tem. E um detalhe também, Thiago, é a capacidade de mobilizar elenco, é o papel do diretor, é a capacidade de ter uma visão muito ampla de mercado, ele não tem. É rodagem mesmo, ele não tem. Né? Não é porque se você colocar, por exemplo, como é que chamava aquele auxiliar do Guardiola, que foi técnico do Flamengo? Tito... Não, isso foi Domenech Torrente. Domenech Torrente. Não é porque ele era auxiliar do Guardiola que ele tem cabedal para ser treinador de um clube do tamanho do Flamengo. Né? Não é porque o Vitor foi auxiliar do Rodrigo Caetano, e nós avisamos isso aqui, portanto, não tem oportunismo. Não tem. Ô, gente, vocês estão perdendo o melhor diretor de futebol do Brasil e estão colocando o Vitor. Isso é arriscado. Eu falei com uma pessoa do Atlético na oportunidade. Gente, não faça isso. Vocês estão misturando as coisas. O Vitor não tem tamanho e tal. Nada de desconstruir a história dele no Atlético. Mas ele não tem o que o Atlético precisa. Não tem. Então, falei hoje na rádio, vou falar aqui. Vão me xingar, não tem problema. Mais uma espadinha. O santo da espada é o Santo Expedito? Espada? Mais uma espadinha. São Jorge. Não, sou que toma as flechadas. São Sebastião. São Sebastião. Eu sempre misturo Expedito com Sebastião. Então é São Sebastião, né? São Sebastião. Das flechas. Isso, padroeiro do Rio de Janeiro. Mais uma espadinha não, flechada. Para São Sebastião não vai incomodar. Pega, meu filho, faz que nem lá no Cruzeiro. Entrega o futebol na mão do Sampaoli para ele planejar junto com os pares. Aí o Brax vai continuar? O Brax vai lá. Aí você põe o Siga na mesa, porque o Siga indicou o Carlos Vinícius, que está lá no Grêmio, e o Atlético metendo gol e salvando o Grêmio na temporada. E o Atlético poderia ter trazido porque o Siga indicou e aí o Cuca não quis, né? Então, mas você está pedindo autonomia. Pois é, aí que tá. Deram autonomia pro cara errado, deram pro Cuca. O Cuca trouxe o Caio Paulista, o Vitor Hugo que ele trouxe hoje é titular, mas ele não botava para jogar. Né? Então dá autonomia para o Sampaoli. O ideal seria que se o Brax for continuar, eu não sei se vai, que o Brax tivesse um braço direito, que fosse um cara até melhor que ele é CEO, ele é da confiança dos donos. Então ele toma conta do setor, mas tem que ter um cara muito bom ao lado dele. Aí você põe o Sampaoli, esse diretor pro lugar do Vitor, que tem que ser um cara muito bom, como CEO, CFO, CSO lá, que é o Brax, e o Rubens Menin lá em cima só pegando o Rubens Menin. Rubão. Pegando assim, pode, não pode, vai, não vai. Não quero o Rubão. Não quero o Rubão. Vamos imaginar que o Rubens Menin não quer. Rubens Menin, eu não quero. Então pega esse CEO aí que chegou agora, Pedro chegar Daniel. Aí, Pedro Daniel. Pedro Daniel. Aí Pedro Daniel. Então o Pedro Daniel é o cara que vai dar o sim ou não? Então Pedro Daniel, Brax, um diretor pica e o Sampaoli. E vai planejar. Errou 2 anos seguidos.
Se piorar pro ano que vem, cai. Só ler mais uma frase aqui do Sampaoli, vou ler, né, porque a gente não tem a entrevista toda pra gente achar esse ponto, mas ele fala o seguinte, abre aspas pro Sampaoli. Seguramente vamos ter muitas reuniões em relação ao perfil do jogador que precisa jogar. Seguramente, através do perfil, trataremos de trazer jogadores que estejam à altura do time. Se queremos conseguir coisas importantes, temos que trazer jogadores importantes. Quando o Sampaoli fala isso, o que eu imagino? Muito nessa linha que o HG está falando e que a gente levantou esse assunto hoje lá na rádio. O Sampaoli precisa estar mais próximo da administração do futebol e daqueles que chegam ao Atlético. Eu imagino que o que está acontecendo, vamos usar como exemplo o Cruzeiro. O Cruzeiro passou por esse tipo de transformação. O Cruzeiro tinha um diretor de futebol, que era o Alexandre Matos, e o Leonardo Jardim era o treinador. O Leonardo Jardim, com a experiência que ele tem, com a capacidade que ele tem a capacidade de abrir os tentáculos, de pegar e ampliar o seu horizonte dentro de um clube de futebol. E foi isso que ele fez e muito bem feito dentro do Cruzeiro. O Atlético precisa também olhar para o vizinho e entender que as coisas lá que estão sendo feitas são positivas. E você também dar essa possibilidade a um treinador muito experiente, que é o caso do Sampaoli. O Sampaoli com certeza tem na manga dele um auxiliar que seria esse gestor de futebol junto com ele, que seria o papel do Joaquim Pinto. Do Joaquim Pinto. Só para dar um exemplo ainda dentro do Cruzeiro, do Joaquim Pinto. Um cara para auxiliar ele nessa busca por talentos. Porque pela fala dele, ele está muito bem embasado de que quando ele foi contratado, falaram para ele, você não vai contratar ninguém agora, que foi um feito para o Sampaoli. Os memes do Sampaoli era sempre contrata mais um. E na atual janela do Atlético, ele já chegou aqui com ela barrada, com ela fechada. Então a gente acompanhou um outro modelo de Sampaoli. Só que agora, para dezembro 25 e janeiro de 26, vai ser o Sampaoli modo tradicional, que ele vai querer montar esse time. Aí cabe saber se os gestores do Atlético estão realmente com a mente aberta para pegar e entregar a chave para quem sabe trabalhar com futebol, que isso é muito importante. Se não aprenderam nada com 2 anos passando aperto no Campeonato Brasileiro, e com 3 perdas, sendo que 2 não era titular, não era favorito, já falamos isso aqui, mas 3 perdas de títulos e 2 anos lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, se não aprenderam nada com isso, se não aprenderam nada com uma temporada inteira sem um volante de ofício, se não aprenderam nada uma temporada inteira sem um centroavante, porque tem que ter o cara para fazer gol. O Caio Jorge foi importante na temporada do Cruzeiro? Não, minha mãe que foi. Vamos lá, Yuri Alberto no Corinthians. Importante. Arrascaeta, o Bruno Henrique, qualquer um lá no Flamengo. O Flamengo tem uma legião. Carlos Vinícius, Vitor Roque no Palmeiras. Carlos Vinícius no Grêmio. Arthur no Grêmio, William no Grêmio. Pedro Raul no Ceará. Pedro Raul no Ceará. Importante. Porra! Então, quando você pega um jogador, vai ao mercado, o Grêmio contratou, levou o William, que é caro, levou o Marcos Rocha, que caro, com a idade mais avançada e tal, e não é barato, mas o Grêmio colocou... Gente, vocês viram o Arthur ontem? Vocês estão vendo o Arthur jogar com a camisa do Grêmio? O Arthur é um escândalo o que aquele cara faz. Se ele chegar bem fisicamente na Copa, eu não sei se não vai abrir... É que, pra mim, a base do Carlo Ancelotti já tá montada. O Arthur é um absurdo. Joga bola demais. Pega o Matheus Pereira no Cruzeiro, o que esse cara faz com e sem a bola? É um escândalo o que esse cara faz. Um escândalo. Então você tem que ter o cara para costurar, você tem que ter um volante que sabe sair jogando, você tem que ter qualidade, tem que ter o cara lá na frente. Então você gasta com contratações pontuais e pega sabe aqueles ônibus da Cometa? Você lembra do ônibus da Cometa? Aqueles dinossauros? Param lá na porta do Galo e vai enchendo. Vai enchendo. E tchau. Ai, não é assim, gente, força de expressão, né? Não leva a coisa na base barca, É que nem o Guilherme. Mesmo. É que nem o Guilherme, lá em Portugal, o Guilherme Souza aqui, foi lá em Portugal, pesou o prato dele lá na balança, aí tinha uma mesa vazia. Falou, tem alguém ali com o cara da balança? O cara falou, você está vendo alguém?
Aí ele, não, então não tem, meu filho, vai lá e senta aí. Entendeu? Não leva a coisa na base da literalidade, não, tá? Mas tem que, Thiago Fernandes leva. Mas o HG... Pra caramba. Aliás, falando em Galo, vocês não vão expulsar o Bolívar do conselho, não, né? Ah, porque ele passou do ponto. Vamos ver as imagens. Se ele não atingiu a honra de ninguém no conselho, se ele não atingiu a honra, mas teve lá o bate-boca e tal, o Bolívar... Bate-boca é do jogo. O Bolívar é a essência do torcedor e ele tem o canal dele no YouTube e ele teve aqui a oportunidade de falar e desabafar e ele é um cara muito respeitado, torcedor raizão do Galo. Vocês vão expulsar ele do conselho? Vocês estão fazendo uma articulação no conselho porque vocês não aceitam ninguém que grite contrariamente às ideias que vocês têm aí? Ah, que ele quebrou o decoro. Se ele não tiver atingido a honra de ninguém, só mandar um VTNC. Vocês estão que nem o STJD, né? Vocês não vão fazer isso com o Bolívar, né? Porque o Bolívar tem o mesmo peso de conselheiro que está aí, que acha que é dono do clube. Então vocês repensem. Eu não sei, eu não vi as imagens do que aconteceu na reunião. Sei que o Bolívar estava no veneno que ele estava aqui. Agora, se ele não atingiu a honra de ninguém, então vocês não vão fazer isso não. Vocês não aguentam ninguém para falar contrário. Porque eu não sou do conselho. Umas críticas que eu faço, o povo já quer arrancar minha cabeça, mandar áudiozinho me chamando de mau caráter, chamando nós aqui, né? É só criticar que vem áudiozinho, falando, esses mau caráter, não sei o quê. Vocês precisam aguentar, né? O contraditório, vocês precisam aguentar alguém que critique, que aponte o dedo. Porque o Bolívar, as declarações do Bolívar representam grandíssima parte do torcedor. Eu estou falando alguma groselha? Só que a mão na cabeça, pessoal. Só que a mãozinha na cabeça. Aí não dá, não. A vida não é feita desse jeito, não. Não, o Bolívar é um cara necessário aí para, inclusive, ajudar vocês aí. Tem meu profundo respeito, Bolívar. Agora, se atingiu a honra, aí é diferente, né, Bolívar? Eu duvido que isso tenha acontecido, cara. Você é um advogado, um cara muito bem preparado. Eu duvido que você nunca atingiu a honra de ninguém. Teve aquela briga sua lá no Alterosa Esporte, lá que você não atingiu a honra. Não atingiu a honra, você atingiu a cara. É diferente, né? Mas enfim, isto posto, tomara que vocês aceitem tocar a vida. O Bolívar segue como conselheiro e que bom que tem uma voz lá para apresentar, para apontar dedo, para apresentar o contraditório. Depois deixa eu falar de uma barca, depois. Eu gostaria de ouvi-lo, mas antes você vai me ouvir aqui. Eu vou dar a camisa pro povo. O torcedor do Atlético tá pistola, do Cruzeiro tá feliz, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar a camisa pro povo. A energia captada através das nossas fazendas de energia solar, a gente pega essa energia, entrega para a CEMIG pega essa energia e leva até a sua casa, através dos cabos. Então a Nuvve é parceira da CEMIG. E a Nuvve quer ser sua parceira. Everton, mas eu fiz o cadastro e minha camisa ainda não chegou. Vai chegar, calma. Inclusive, semana que vem nós vamos disponibilizar um WhatsApp aqui que você vai mandar direto. Porque, se tem um erro no cadastro, a camisa não vai chegar. E pode